hoje a gente conta com a participação do Juliano Prost. Isso mesmo. Juliano é um rapaz de meia idade, pode ser, Juliano? Juliano é um rapaz de meia idade e ele veio para cá também se aventurar aqui nas terras frias do norte. Ele é um especialista em energia solar, empresário no Brasil, mas decidiu dar início ou dar um upgrade, como a gente fala em inglês, na sua carreira internacional. Mas antes de tudo isso, eu quero primeiro falar com a nossa anfitriã hoje, né, a Isa da Talentos Internacional, que ela está com a nossa mascotinha Quadara. Tudo bem, Isa? Tudo excelente. De volta a Toronto, da minha rápida tour, mas assim, me sentindo super confortável, primeiro por esse momento impagável de estar a NET aqui junto, que veio de Dubai, e o Juliano, que foi uma pessoa que eu achei um feliz encontro de ideias, de atitude, de positividade. O Juliano é muito positivo nas ações. O Juliano, ele fez uma transição de vida e ele vai nos contar como foi essa transição de ser empresário e de agora vim conhecer as terras frias, as oportunidades, multiplicar. Eu considero o Juliano um multiplicador da experiência dele aqui hoje, profissionalmente. E uma alegria que o Juliano é sempre onde está. Eu acho que isso ele vence tudo. É isso mesmo, olha que bacana. Gente, estou emocionada mesmo. Estou aqui nesse cenário que a Isa preparou com muito carinho. Espero que vocês gostem. Então, eu queria pedir, como sempre, dá aquele like. Se inscreve no nosso canal. Compartilha o nosso conteúdo. Para a gente é muito importante. E o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é relevante, é história de verdade, é gente como a gente. E falando em gente como a gente, vamos direto ao assunto, Juliano. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigada por dispor do seu tempo aqui, participar do nosso podcast. É uma honra. E inaugurando essa sessão agora, essa parte aí masculina, né? Porque homens também se aventuram, não é só a mulherada. Eles também caem de cabeça. E a gente quer saber, é uma pergunta que a gente faz sempre, né, para todos os nossos convidados, que é o que te motivou a sair do Brasil e dar início a essa carreira internacional, como diz a Isa, essa transição que você fez na sua vida profissional e chegar aqui ao Canadá, na cidade de Toronto. Bom tá aqui, né? Sentindo em casa, literalmente, né? Na realidade, eu e minha esposa, sou casado, tenho uma filha, tenho 3 filhos na verdade, 2 filhos maiores já, e tenho esse meu casamento atual, que já faz 12 anos, com a Ana. A gente tem uma filha de 7 anos, a Lívia. Então a gente estava, essa questão de, eu sempre tive uma vida confortável no Brasil, eu e a Ana, né? Ela trabalha farmacêutica, trabalha dentro do laboratório, né? Técnico de laboratório ali de computação, essas coisas. E então a gente sempre teve uma vida confortável. Eu fui empresário, tinha empresa com meu concunhado, montou a empresa do zero, fazia 5 anos, mas eu sempre fui muito inquieto. E eu acho que o principal, pensar no que me levou a essa mudança drástica de vir parar aqui, foi a falta de perspectiva no Brasil. O Brasil a gente trabalha muito, mas a gente não tem resultado, mas consegue sofrer muito pouco, sabe? E aí, pensando no futuro da minha filha, eu e a Ana, a gente começou a conversar, nós estávamos no apartamento, vamos fazer, vamos sair do Brasil, aquela coisa toda, sempre foi uma vontade da Ana também. Em breve vamos realizar, certamente. E aí o Canadá veio no radar. O Canadá acabou caindo no radar, aquela questão de qualidade de vida, segurança, né? Principalmente. Então a gente começou a se aprofundar mais e decidimos, bom, beleza, vamos pro Canadá. A ideia era vir todo mundo junto e tal. Em determinado momento a gente acabou pensando, vamos aplicar para o visto americano. Acabou que o visto americano meu foi aprovado, delas não, uma coisa. É Ramble, né? A gente não sabe. Não tem, né? É o 214 B, assim. E aí eu decidi que, então, venho sozinho, antes preparo todo o terreno e depois eu trago elas, né? E a gente sempre teve aquela questão assim, e a Ana principalmente, eu só vou para se for legalizado. Eu não vou para estar passando trabalho, para não poder voltar para o Brasil. Então essa sempre foi sempre foi uma imposição dela. Vamos, mas a gente vai de forma legal, senão... Eu sou bom, beleza, então eu vou nessa exploratória, vou ver como é que vai ser. Vai na frente, vou né? na frente, exatamente. Eu acho que assim, esse é o papel do homem, né? Eu venho e sofro todo.
para quando elas chegarem, eu já estou mentalizado, já sei como é que tudo funciona, elas não vão ter dificuldade. E aí tinha um grande detalhe, né? Que todo mundo falava assim, tem que ir para trabalhar numa área de alta demanda no Canadá. Beleza, só que daí eu fui totalmente ao contrário, o oposto. Minha área não é uma alta demanda. Por exemplo, o Canadá faz 2 anos que agora que a energia solar que o governo está incentivando. Só que daí, em contrapartida, eu conheci um outro cenário. Por exemplo, se não é uma área de alta demanda, tem pouca oportunidade, mas também tem pouco profissional. A concorrência não é tão grande. Não É um momento. É zero. Então eu cheguei aqui, né, casualmente eu acabei conhecendo a Isa pelos grupos lá e tal. E eu já vi. Colega de podcast. Exatamente. Tá famosa. Exatamente. Então eu já vim para casa aqui. Eu já cheguei em Toronto com um lugar, com um quarto, com tudo certinho. Acabei vindo para cá. Passei o primeiro final de semana. E aí eu estava aqui atrás, nós estávamos comendo uma pizza ali atrás. Gente, ela é sensível. Ela é sensível. Ela é sensível, é assim mesmo. Então a gente estava comendo uma pizza aqui atrás. E aí nos grupos aqui, primeiro apareceu um serviço da demolição, olha só. E eu na hora mandei uma mensagem, não, vou trabalhar contigo. É um brasileiro. E aí ele disse, tem serviço para 2 dias. Eu falei, não tem problema. Mas nesse meio tempo, eu estava no LinkedIn aplicando para as vagas de energia solar. E não tinha resposta de nada. Mas como eu tinha o meu background em energia solar, ele é muito extenso, são 6 anos, mais de 300 sistemas instalados, então assim, um background que o pessoal aqui não tem, porque eles não têm tempo ainda para isso. Porque a energia solar aqui é muito nova ainda. Então eles têm muito formato, só interrompendo você, eles têm muito formato e a vontade e a necessidade, mas não tem um elemento multiplicador ou seja, tem uma demanda grande, muito grande, mas não tem gente experiente. E Juliano pegou essa fatia do bolo, exatamente, bateu ali na veia, como diz. Para ele foi oportuno. Deu match, como a gente Agora, deu match. O que eu gosto de complementar a história de Juliano é que ele veio com 2 coisas que é positivo para ele. Ele veio com um inglês e é um especialista no segmento dele. Então, essas 2 coisas. Sim, exatamente. Faz toda uma diferença. Fez toda a diferença. Mas agora o Juliano falou uma coisa que eu gostei. Ele falou que ele tem aquela inquietude, que a gente tem também, né, Isa? A gente tem uma inquietude, aquele negócio, gente, eu quero mais, eu quero desbravar, eu quero ir ali, eu quero conhecer. De causar desconforto. Eu quero sair da minha zona de desconforto, exatamente. Toda mudança gera desconforto. E tudo. São todos os sentimentos, mas é um sentimento mais forte, a vontade de tentar. Exatamente. Né? E aí eu super te entendo, eu acho muito bacana mesmo que você veio para cá, mas para a gente não se alongar muito, eu queria saber como é que você organizou. Você gosta de escrever, colar na parede, sticker, como é que você fez o teu plano Canadá? Como é que você imaginou? Você já deu aí um spoiler, você sentou, conversou com a tua esposa, sim. Já vinha ali construindo uma ideia, né? Exatamente. Não, a gente criou o nosso plano. Tipo, o que nós vamos fazer? Vamos fazer isso. Vamos vender um apartamento, até porque a minha esposa acabou indo morar com a mãe dela, que a mãe dela, a irmã mais nova, acabou, casou, que ela, né, a esposa do meu ex-sócio, hoje a atual esposa do meu ex-sócio, e minha sogra já cuida da minha filha. Então acabou conciliando as coisas, porque a casa é muito grande, a minha sogra, então a Ana ficou, então acabou conciliando. E aí eu digo assim, tem coisas que eu sempre acho o seguinte, que se tu tá tentando fazer alguma coisa e essa coisa começa a dar errado, não vai, porque não é pra ser. As coisas têm que acontecer naturalmente. Sim. Então, assim, a gente pensou, olha, eu acho que o mais difícil vai ser vender o apartamento. Depois eu anunciei o apartamento e todo mundo falou, a economia não tá boa, aquela coisa toda. E acabamos vendendo o apartamento. Aí eu vim, né, como eu tava falando, chegando aqui, eu tava nessa... realmente, assim, inglês é uma coisa que eu diria assim, não tem inglês, não vem, porque é se aventurar demais. Tu vai bater tu vai ficar com o que é básico dos básicos. Por exemplo, assim, se eu não tivesse inglês, porque assim, eu fiz as aplicações no LinkedIn, aí eu recebi a mensagem dessa empresa, né, a qual eu tenho essa parceria hoje, vamos dizer assim. E aí a primeira entrevista a gente fez por telefone. Então imagina, se eu não tivesse inglês, seria impossível. Seria impossível. Daí ele falou, eu vou te convidar para... Semana que vem eu te ligo para te convidar para tua empresa, conhecer a empresa e a gente conversar pessoalmente, ok? Ele ligou, marcou comigo e fui conhecer a empresa, tudo.
E de lá nós já fechamos tudo, ó, beleza, tudo certo. Só que eu já falei desde o início pra eles, ó, seguinte, ó, eu preciso de um sponsor. Uhum. Eu quero um sponsor. Uhum. Tipo assim, ó, eu precisei valorizar meu passe, né? Com certeza. Entendeu? Com Tipo certeza. assim, e aí ele garantia ficou, da sua mas permanência, buscar a família. exatamente. Isso Aí, é assim, esse momento aí, para ele, na posição dele, que é especialista, que a gente vê muita gente vindo com uma especialização, mas não sabe o inglês, não consegue negociar não tem como negócio. uma posição de trabalho É. decente, né? Exatamente. E o Juliano fez esse caminho bem direitinho, porque ele negociou, ele teve vários convites, Sim. onde ele pode perguntar. Ele está lá do outro lado, no Atlântico, e aí ele vai Sim. na British Columbia, não, isso. Então ele Sim, pôde. eu tive um convite para ir para British Columbia para conhecer a empresa e eles tinham interesse em me dar em ser meu sponsor. Só que eu sempre eu acabei fazendo amizade com o dono da empresa hoje. Ele tem mesmo um pouco mais novo que eu, mas ele assim, ele é para frente. E eu sempre joguei muito aberto para ele. E isso é uma coisa boa do canadense. Eles falam a verdade, falam o que tu tá pensando, porque eles vão entender, porque é uma cabeça diferente. É diferente o negócio. Então eu falei para ele, só tem outras empresas também que estão me convidadas e tal. E ele disse, não, se realmente tu for tudo que tu colocou aqui no teu resumê, eu vou ser teu sponsor. Assim, falei, então é o seguinte, ó, quanto tempo tu precisa para nós retornar a falar da minha documentação? Ele disse 30 dias. Falei, ok, beleza. Em uma semana, ele já não ia mais para a obra comigo. Já não vai mais, ele não vai mais. Por quê? Porque tudo que ele está vivendo agora, eu já vivi inúmeras vezes. Então, hoje ele me liga quando chega em determinado sistema, eu preciso fazer tal coisa, sabe fazer? Eu falei assim, não, então eu tô tranquilo, então eu vou vender. Assim, Entendi. entendeu? Então, assim, hoje ele se tornou dependente. Eu não gosto eu jamais vou tirar vantagem disso. Uhum. Mas eu tenho também, como eu te falei, eu tenho que valorizar meu passe, então eu preciso usar isso, não tirar vantagem, mas usar isso a meu favor. Sim. Né? Então eu fui pro Brasil a agora. gente não pode nunca esquecer que o imigrante, ele está sempre numa posição assim, como eu poderia dizer, uma desvantagem seria isso. Se você não souber lidar, né, e enfrentar todas essas situações, vai ficar difícil. Agora, isso é interessante porque tem a questão da vivência também. Ele tem vivência, é mais experiente, tem mais idade. Então, assim, é fácil também fazer a barganha. Fazer essa negociação, esse jogo, né? Mas sem inglês seria impossível. Sem inglês a gente sempre fala, né? A gente vai voltar para o plano Canadá. O inglês, então, é mandatório. Não, mandatório. Tem pessoas que eu conheci aqui, que moram aqui há 10 anos, já conheci, inclusive na Lagoinha, na igreja. Então, tipo assim, mas as pessoas não têm inglês. Por quê? Porque trabalham com português, porque trabalham com espanhol, e aí acabam se acomodando. Ficando naquele. Mas tu vai ficar tu vai ficar no trabalho, o básico, né? O entry level, né? Que chama, eu nem diria que é o entry level, acho que é o básico. É o básico mesmo, né? Porque... Mas vai fazer suas conquistas também, porque cada um vai, tem sua com história, certeza vai. Quadrado. Mas ao mesmo tempo, ele vai ter o que eu gosto muito de dizer. O custo da oportunidade dele é mais caro. Ele passa 5 anos para ele realmente atingir o sonho dele. Isso. Porque ele perde muito quando ele vem buscar uma coisa. E ele tem muito para dar, mas dá pouco porque ele não tem o inglês. Por exemplo, eu vou para os clientes hoje, eles só me passam o endereço. Eu vou para o cliente, eu chego com o cliente, eu converso com o cliente, eu organizo tudo, o que vai ser feito, como vai ser feito, até mais hoje as questões mais técnicas. Porque, gente, tipo assim, às vezes as pessoas chegam aqui, nossa, meu inglês tem que ser fluente. As pessoas confundem o que é fluência. Fluência é tu ter condições de te comunicar de forma tranquila, mesmo que tu não saiba. Vocabulário a gente aprende todo dia. Todo dia. Até hoje tem palavras que às vezes... Com certeza. Você está construindo um novo dicionário. Exato, só que tu tem condições... o que tu falou? Mas o que é? Então, simples. Então tu tem condições de absorver. Isso significa o quê? Exatamente. É muito simples, entendeu? Isso acontece o dia inteiro. E outra coisa, outra dica, para quem está chegando mesmo, gente. Quando você perder o medo, porque a cultura do brasileiro, e eu noto, discordo em quem você, quando a gente está falando entre brasileiros,
Aí fica pensando, eita, fulano não tem a pronúncia legal. A gente mesmo, a cultura da gente é muito do observar o outro e fazer aquela pontuação que não deveria. Já o canadense, quando você está falando, ele não lhe corrige, ele não lhe critica. E aí eu sempre me saio naturalmente, né? How do you say? Aí ele, isso. Eu fico procurando outra palavra e até encontrar aquilo, porque no meio de uma linguagem, de uma conversação, se você não consegue se transmitir, o importante é você ter comunicação, não é fluência. Exatamente. Não é para algumas etapas. No caso do Juliano, que ele vai ter que resolver, você imagina você resolver problema de um telhado e de um fio que não deu certo, não sei o quê. É mais Sem técnico. inglês, tecnicamente, como é que eu vou explicar isso? Na verdade, o Canadá, ele é um país feito por imigrantes. Então, assim, eu particularmente, eu dei essa liberdade pro meu chefe, tipo assim, ó, se eu falar alguma coisa errada, me corrija, porque eu quero saber. Então, eventualmente, ó, fala assim, mas eu dei essa liberdade. Caso Você contrário, estabeleceu essa relação. caso contrário, porque é melhor pra mim. Sim. Caso contrário, até principalmente nas gírias, às vezes ele fala, aquelas coisas, eu tô, o que é isso? Daí, não, eu falo isso, tá? Né? E nem essa semana ele falou assim, ó, call it the day, né? Call it the day. Tira o dia de folga. O que tem a ver call it the day? Tipo, né? Aí eu perguntei, como assim, né? Não, tiro, né? Take a rest, man. Ok. Me fala uma coisa, eu estou curiosa aqui. Quando você estava planejando, fazendo ainda, né, na fase de organização do Plano Canadá, como é que surgiu Toronto? Que escolha foi essa? Como é que foi assim, Toronto, né? Porque o Canadá é enorme, né? Porque, primeiro, eu fui no YouTube, né? A gente vê inclusive, né, os canais que a gente tinha comentado e tal, tu começa a ver. E todo mundo fala assim, ó, Toronto era o lugar das oportunidades. Cidade santuário, lugar das oportunidades, a maior cidade do Canadá, que seria mais fácil, né? Hoje eu vejo que, na realidade, o melhor lugar para energia solar hoje é Calgary, né? É Alberta, em questão de benefícios que aquela província dá. Tanto que tem muitas empresas eu estava olhando essa semana, eu sempre estou acompanhando o Job Bank, nas empresas que já têm LMAE aprovado, que já pediram LMAE, porque as pessoas conseguem ver. Conseguem, inclusive, filtrar vagas de empresas que já têm LMAE aprovado. Para quem não sabe, LMAE é o processo que a empresa precisa passar para ter a autorização para contratar um estrangeiro, que é o Labor Market Impact Assessment. Vou fazer uma pesquisa de impacto no mercado para ver se tu não está tirando o lugar de um trabalhador, de um canadense ou um residente permanente. Que a prioridade, de oportunidade é deles. Né? Existem algumas situações, algumas coisas, por exemplo, se tu fala francês hoje, qualquer empresa pode te contratar, está dispensada. Mas tu tem que ter um CLB 7 no francês. Nossa. Aí eles ainda, o Canadá continua na política, né, de valorização, né, da língua francesa. Da língua francesa, porque está se perdendo. Que, na verdade, a intenção é não perder a cultura, a língua, não deixar ela morrer. E eu acho também muito válido isso, porque às vezes a gente vai perdendo até os acentos. Aqui a gente já consegue ver uma mistura do inglês, do accent. Posso abrir um parênteses aqui, né? Eu fui pro Brasil, aí a gente estava esperando as aprovações da Hydro, a empresa de energia aqui, né? E aí eu falei para ele, e eu tava com saudade da família, estava 3 meses aqui, eu falei para ele assim, vou pro Brasil. Quanto tempo vai levar as aprovações? Vai levar isso, eu vou pro Brasil. Eu falei, não vai pro Brasil. Não, vou pro Brasil, vou ficar 20 dias lá. E ele ficou apavorado, ele não vai. Porque o processo demora, né? Esses processos são tudo demorados. Eu vou pro Brasil, eu falei. Fui pro Brasil, a gente falou todo dia. Aí, inclusive, quando eu liguei para ele uma última vez, antes de embarcar, a esposa dele veio falar comigo, vem logo, porque eu não aguento mais ele falando de ti. Muito legal. E aí eu tenho alguns benefícios, tipo assim, eu tenho carro de empresa, gasolina, eu por conta deles, então tem alguns benefícios aí. Eu devo voltar pro Brasil agora em janeiro, há 2 meses. Aí eu volto em abril. E é o tempo do E é o tempo de todo o processo ficar pronto. Aí eu fico aqui até o verão, depois eu vou para aplicar lá. Eu não quero aplicar aqui dentro. Até porque depois de 25 de fevereiro não pode aplicar aqui dentro. Porque é muito mais fácil para mim comprovar a minha documentação de lá do que aqui dentro. Aqui, assim. Com certeza. Agora, quando você chegou aqui, você sentiu o quê do mercado de trabalho, né?
para o estrangeiro, né? O cara que vem de fora. Como é que você sentiu o mercado de trabalho aqui? Olha, Ou, de repente você pode falar da da sua minha, área não, ou não, não, porque até porque eu trabalhei visão geral. eu diria para ti o seguinte, sempre tem oportunidade, mas tu não vai conseguir nada aqui sem que tu tenha a famosa Canadian Experience. Tu não vai conseguir nada bom, então tu precisa começar de baixo. Ponto. Então eu digo assim, eu falo assim, ó, o CLT não funciona aqui. O trabalhador CLT do Brasil não vai funcionar, porque aqui tu ganha pelo que tu produz. Vou dar um exemplo. O deslocamento até a casa do cliente, tu não ganha. Tu não ganha isso. Tu vai ganhar quando tu começar a produzir. Produziu, beleza. Choveu uma semana, não trabalhei? Não, recebo. Não sei. É assim que funciona. Isso é bom para as empresas, porque elas vão pagar realmente só quando tu produz. Se você trabalhar mais também, vai ganhar mais. Simples, exatamente. Acontece. No meu caso, como eles têm duas empresas, eles têm tanto a empresa solar como a empresa de vac, eu fico parado, né? Minha semana eu fiquei um dia parado e tal. Mas que nem ontem trabalhei, hoje trabalhei, e tem um monte de projeto entrando. Então, até porque ele entende que eu parado é um risco para ele. A realidade é essa. Eu já falei para ele, ó, eu não quero ficar parado. Então, às vezes, quando ele vê que tem atraso no projeto, ele já liga pro irmão dele, ó, encaixa o Juliano em alguma coisa aí, porque eu não quero o Juliano parado. Entendi. Mas é uma forma também que você está se colocando para ele, né? Olha, com certeza. A minha operação é dessa forma. Até porque, por exemplo, o que acontece? Construindo uma relação. Eu vou, às vezes, dar algum auxílio em EDVAC, que não é minha área, mas eu continuo ganhando o meu salário como o valor da minha hora é o mesmo ainda. Então, e ele que está pagando, entendeu? Então, assim, eu vejo que ele está fazendo isso porque ele quer, de alguma forma, não me deixar parado, porque ele quer me manter feliz, vamos dizer assim, de certa forma. Juliana, para quem está nos acompanhando aqui no nosso podcast, tá lá no Brasil, está pensando em vir para o Canadá e tentar uma carreira internacional, que dica que você daria para esse colega? Eu diria assim, esse colega primeiro, se tu tem condições, de vir fazer uma viagem exploratória, ok, é o melhor caminho. A Isa sempre fala isso. Esse é o melhor caminho. Porque tu vem, porque assim, ó, o Canadá não é perfeito. Tá longe de ser perfeito. Tem coisa aqui que é muito mais atrasada que no Brasil. Banco, essas coisas. Saúde. Mas eu digo o seguinte, o bem comum eu acho que funciona melhor. A gente brincou hoje no almoço de questão de transporte. O transporte público, talvez comparado com o Dubai, é ruim. Mas comparado com o Brasil, é maravilha. Sim. Claro, eu tô falando da minha vivência no Rio Grande do Sul. Né? Tem outros lugares do Brasil que funciona melhor. Eu, particularmente, no tempo que eu andei de ônibus, o streetcar, nossa, para mim funcionou muito bem. Sim. Então, assim... Dependendo da região da cidade, funciona muito bem. Funciona bem, né? O metrô, todo subterrâneo e tal. Agora tá bem parado, né? Ele está sofrendo, porque ele tá no momento de ampliação. Né? De ampliação. E então, com essa ampliação, eles têm manutenção. Está programado. Se avisa. Sempre avisa. O ruim é o imprevisto. Quando acontece alguma coisa, aí dá aquele tumulto que você não vê numa cidade como Londres. Londres você não vê, tem que funcionar. Não existe deixar a população toda na rua. Então, assim, o que eu senti hoje comparando o Canadá, eu digo que o Canadá é tipo uma cidade de São Paulo, do interior, desenvolvida em relação a Londres. Londres é uma muvuca, gente, eu não sei como é que o povo todo se organiza e tudo dá certo no final do dia. Mas são anos, né? O Canadá é jovem. Sim, é um país jovem. É um país jovem. Então, mas eles se empenham, tem um trato, tem uma desculpa. Vai ter uma expansão maravilhosa agora. E outra coisa, eles estão sempre pedindo desculpa. Desculpa, gente, achei que vocês vão parar. Essa é a última parada, todo mundo desce. Ou seja, eles conseguem fazer o balance, né, da situação. Não é confortável, mas também não é desconfortável. Outra coisa que eu falo sempre de transporte. A gente no Brasil não apegava ônibus. Porque a gente não tem condição de pagar ônibus lá. Nada do que você está aí vai ficar com você. Em algumas situações. Não, a gente tem medo de sofrer N situações. Eu vi um dia desse um funk que era bem engraçado. Até Noah que me mostrou. Se você é do Rio de Janeiro, você, quando se acordar, você peça a Deus isso. Gente, o cara faz 10 e são 10 verdades. Falando do Rio de Janeiro. E aqui não. Aqui sempre o Rio de Janeiro, galera. É sempre o Rio de Janeiro. Ele gosta de contar história, o Rio de Janeiro.
E aí você vem para cá, você tranquilamente, você vê do nível A ao Z, usando o transporte, respeitando, ajudando, dando help. Você vem com uma coisa pesada, vem qualquer pessoa tá de gravata, ele vai, pega ali, ajuda a pessoa, sem nenhum demérito à situação dele de status. É verdade. Isso pesa muito. A gente fica encantado. Aí você falou tudo. Eu vou respondendo a tua pergunta, o mais drástico é a questão cultural mesmo. Cultural. Eu vou te dar um exemplo na rodovia, tá? Tu tá numa rodovia andando aqui, tá? Vamos dizer, são 4, 5 lanes ali, tá? Dependente do fluxo que tiver. Se tu ligar o pisca, normalmente quem dá do teu lado vai reduzir para te dar o lugar para tu entrar. O Brasil não esquece. Lá é terra sem lei. Ligou o pisca? Ligar o pisca. Então, assim, é muito... Lá é dar oportunidade. É oportunidade. Outra, eles se desculpam muito. Passou por ti, bateu. Principalmente o canadense, né? Então, assim, e o lugar é lindo, com relação a parques, com relação... Toronto é incrível, né? Tem o verde, tem o lago, né? O lake, né? O pensar, bonito, o olhar para o outro é muito importante. Eu adoro o Brasil. Para mim, tem lugar mais legal do mundo que o Brasil, tá? A gente tem maravilhas, tem tudo. Só que o crescer da gente ver essa modificação quando a gente anda pelo mundo, pela Europa, pelas outras coisas, tudo em algumas províncias do Brasil, você ainda vê. Mas eu acho assim tão longe essa transição, dessa coisa da gente mesmo dar uma valorizada com respeito ao outro. Isso vai num clube social, numa piscina, você vê lá certas coisas que não vê, no trato com os animais, você vê as pessoas fazendo mídia, achando que isso é normalizando. No Brasil se normaliza. As pessoas, né, Isa? As pessoas. Eu estive no Brasil, a gente foi para Gramado, passar o final de semana, eu, a minha esposa e minha filha. Gramado é Europa. Assim, a arquitetura é lindo lá e tal, mas é aquele negócio, gente. O problema é as pessoas, né? É cultural, né? Cultural. Mas assim, eu acho, e às vezes o jovem não deveria deixar o Brasil, porque quem vai construir se ele for embora? Eu sempre penso nisso. A minha vida toda profissional, eu fui no Brasil, eu vivi no Brasil. Eu digo sempre, eu não precisei do inglês para ser alguém no Brasil. Eu fui alguém no Brasil, eu fiz toda a minha carreira. E aí eu fico sempre olhando. Você vê, eu trabalho e recebo jovens, esses que estão agora comigo, que fazem doutorado. Acho fantástico. Pergunto se eles querem, eles não querem morar, sair de lá. Eles adoram. E quando você vê essa energia, essa paixão de transformar o que tem lá, que eles só trabalham com jovens, todos são professores, isso é inacreditável. Eu acho que o Brasil tem tudo para dar certo. Mas a gente precisa aprender, sair da ilha e voltar para a nossa ilha. Com certeza. Sempre olhar ela de fora, lá da praia, da areia, e dizer, poxa, eu tenho que voltar. Porque eu posso fazer por aqui também. E esse que está fazendo são os jovens mesmo. E quando você vem trazer e ter essa experiência de Juliano, que já é uma experiência já na maturidade, de já olhar, é diferente. É diferente. É diferente. Ele, inclusive, ele aprendeu o inglês dele lá, trabalhou como agente, não sei se falou de... Não trabalhou exportação. Exportação, agente de exportação. Não, trabalhava como motorista de calçado, né? Mas aí a gente trabalhava na parte de mercado externo, né? Então acabou que a gente sempre... Eu estudei Wizard, mas é a prática. Tu aprende com a prática, né? E agora, eu estava pensando aqui, você começou essa carreira internacional nesse momento, ou você já vinha numa construção? Sempre foi uma vontade sua? Uma vontade, mas engraçado que as coisas assim, eu vim para cá e as portas, achando que já estava bom Toronto, mas as coisas, nem agora o patrão, o hóspede vai me aplicar o visto chinês, que a gente vai para a China, né, ele vai me levar junto para ver alguns equipamentos, a gente vai para Dallas agora no Texas também, nos próximos dias aí, ou semanas aí para estar inicializando os equipamentos. Então assim, as coisas estão encaminhando, e para mim é uma maravilha, assim. Poxa, e você hoje que já está aqui, já vai fazer quase um ano daqui a pouco, né?
Não, Não. é Ele Isso veio, tudo não. Menos, Em gente. 5 meses, Menos. ele já voltou. Não chegou nem a ficar 5 Não, eu fiquei 4 meses 4 aqui. meses. Fui pro Brasil, fiquei 20 dias e voltei. Não, Juliana é caso de sucesso mesmo. caso já de fui e sucesso. voltei. Mas Nossa. o que é? Rapidamente pontos- se colocou. conseguiu, colocou aqui. Mas e se realmente. posicionou bem no mercado, Porque né? ele tinha atitude e o foco dele. Agora, a Isa falou uma coisa interessante. As habilidades. Agora, para a gente fechar aqui, esse bate-papo está tão gostoso, mas para a gente fechar. As principais habilidades que o trabalhador precisaria ter, ou deveria ter, para ingressar numa carreira internacional, para tentar trabalhar em outro país. Quais são as habilidades que você destacaria? Fala das minhas habilidades? Não, No em geral, em se geral, você fosse em dar um geral. recado. Eu diria o seguinte, ó. Boa. Tu não pode ser só mais um. Tu tem que se destacar em alguma coisa. Porque, entendeu? Tu tem que ser... como é que eu vou explicar? Vamos falar da minha. Tipo assim, eu tenho um background muito extenso no Brasil. Então é fácil eu me destacar numa área que não é de alta demanda. Então eu usei isso a meu favor. Porque como não tem profissional, eu tenho 6 anos de experiência. Aí o pessoal aqui não tem como ter essa experiência. Isso serve para qualquer coisa. Se tu tem um bom background no Brasil, tu tem que dar um jeito de usar isso a teu favor. Né? Porque, eu sou bricklayer. Vamos dar um exemplo assim, de um cara. Eu sou bricklayer no Brasil. Ele é o pedreiro. É o pedreiro, né? Que tem muito aqui. O pedreiro aqui é uma das profissões que mais ganha. Chega a ganhar $50, o profissional mesmo, ganha $50 a hora. Um pedreiro bom. E falta. Mas, tipo assim, eu sou um baita pedreiro no Brasil. Pois é, mas o que tu faz de melhor? O que tu consegue dizer, eu sou realmente bom nisso? É porque pedreiro engloba um monte de coisa, né? Porque se tu chegar aqui, eu sou só um pedreiro, tu é só mais um. Esse é o grande detalhe. Entendeu? E aí tem um outro detalhe, que é principal, inglês. Como é que tu vai te vender? Vamos ao inglês. Como é que tu vai te vender? Mas é verdade, é o mais importante. Eu acho que é o mais importante. Porque tu pode vir aqui com inglês e começar de baixo, achar isso, e tu te defende bem, tu já faz conexões, aquela coisa toda, e tu vai, né, galgando novas posições, e tu vai, daqui a pouco, ter um futuro brilhante aqui, né? Mas como é que tu vai te vender? Porque, querendo ou não, quando tu vai para uma entrevista, tu tem que te vender. Com certeza. Não é verdade? Com Tu certeza. tem que te vender. Por que eu sou melhor? Por que ele tem que me contratar a mim e não o Joãozinho? O outro, O outro, né? É uma corrida. Ou Você os está outros. disputando. Você está disputando. Exatamente. Aí, às vezes, são os outros. E às vezes né? você está disputando com o próprio canadense. Exatamente, É. exatamente. Então, assim, esses dois detalhes, né? Tu tem que procurar mostrar realmente em que parte tu é realmente bom e que tu consegue te superar ou superar as outras pessoas, porque senão tu vai ser só mais um e aí é tempo perdido, tu vai te frustrar. Uma coisa que eu sempre digo assim, não crie grandes expectativas. Crie zero expectativas, venha pro Canadá com zero expectativas. Porque tudo que acontecer para ti vai ser lucro. Porque se tu criar, eu vou para lá, vou isso, vou aquilo, a primeira coisa que der errado, tu vai te decepcionar. E talvez só não era o momento certo. Eu sou assim. Perfeito. Os sinais. São os sinais, exatamente. Pessoal, olha, a gente tem que terminar porque tem tempo, né? Senão a editora puxa a orelha. Mas não esqueça de dar aquele like. A gente agora está inaugurando aqui uma nova etapa, a gente está ampliando, né, o nosso hall de convidados, abrindo mais um espaço para outros convidados, homens, e que queiram vir compartilhar as histórias e as suas experiências aqui com a gente. Então, olha, não esqueça de dar aquele like, compartilhar o nosso conteúdo e se inscreva no nosso canal. Isa, mais uma vez, obrigada, esse espaço ficou lindo, aqui tudo organizado com muito carinho pela Isa. Deixa eu dar só meu recado final. Você que está aí e que quer fazer seu plano Canadá, procure a Talentos Internacionaliza para a gente fazer. O que a gente faz hoje? A gente faz essa pesquisa que o Juliano também foi recebido aqui com a gente. E isso é muito importante, gente. É você ter a rede de apoio. Porque quando você não tem ela, significa que você teve desperdício do teu investimento. E não é barato estar aqui, é caro. É caro emocionalmente, é caro financeiramente. O Juliano fez certinho, de que ele é o case de sucesso.
porque ele deixou a família lá direitinho, ele não se desfez das coisas todas. A esposa dele continua trabalhando, a filha continua estudando. Então, assim, ele fez o plano direitinho. A gente sabe que é doloroso ficar longe, né? Mas isso é um preço mas que não tem, e eu acompanhei alguns momentos assim, de saudade mesmo, que era a primeira vez que ele ia sair. Então, assim, É verdade. não é verdade, foi, É tá? verdade. Do banzo, Aí, naquele momento. voltar embora. Não, isso, eu vou descer do telhado e vou pegar um avião e vou E foi embora. Não, não foi uma nem duas Foi. vezes. Saudade E assim, da dói. família, especialmente da minha filha. Exatamente. E aí, quando a gente faz pensar, ele foi, agora ele voltou mais leve. Ele voltou com mais, fazendo aquele... Reenergizou, né? Reenergizou. E assim, é muito importante, gente, a gente planejar por esses motivos emocionais e financeiros, que é o que pesa, né, na gente, ok? E dar aquele like, como disse nossa, abrindo aí esse novo espaço nosso. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, assim, Isa, muito obrigada. Juliano, foi demais. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.